Boa noite, meu povo. Boa noite para quem está entrando. Hoje é a nossa live com a Nicole. Boa noite para todo mundo que está entrando. Gente, hoje é a nossa live com a Nicole. Vai ser uma live muito engrandecedora. Então, sejam todos bem-vindos. Já encaminhem essa live, curtam. Eu aqui. Boa noite. Faz tempo que eu não faço uma live para vocês, né? Boa noite. Boa noite, maravilhosa! Como você está? Tô bem, e você? Tudo jóia, loiríssima! É, agora eu tô de visual novo. Indicações, inclusive, da minha terapeuta. Gente, que prazer estar aqui. Agradeço você, Emily, por Seja muito bem-vinda. compartilhar um pouquinho da sua história com as pessoas, inspirar as pessoas mais do que você já inspira hoje. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, uma alegria. Você sabe disso, o quanto você já impactou na minha vida. A gente vai falar, inclusive, sobre isso hoje. E é uma alegria a gente poder levar isso além, né? Para que mais pessoas também sejam impactadas. Você sabe que esse é o meu propósito de vida. Então, é uma alegria que você tenha conseguido um tempinho na sua agenda. A gente sabe que é correria, né? E para poder ajudar a gente aqui, para poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, perguntam falando que não tem áudio. Vocês estão ouvindo a gente? Eu tô te ouvindo. Não sei se o pessoal tá me ouvindo Eu tô te também. ouvindo bem também. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que estão, né? Acho que sim, né? Acho que foi só uma pessoa. Aí, vamos lá então. Então Sim, vamos lá. estão ouvindo. Tá, Então eu agradeço. Vamos lá então começar? vamos. Vamos começar, que a gente quer impactar vidas, né? Vamos impactar vidas. Tá cortando o áudio. Tá. Então a Tá gente vai bom. começar. Qualquer coisa vocês avisam pra gente. Emily, você quer que eu me apresente? Você quer Sim, que por eu conte favor. pra eles? Por favor, Então eu vou me gente. apresentar. Gente, eu sou neuroterapeuta e mentora de inteligência emocional. E eu trabalho com a cocriação da realidade, que foi o que a Emily utilizou para cocriar a vida dela, para limpar traumas do passado, que a gente vai comentar aqui mais para frente, o que ela sentir no coração dela de trazer para vocês que pode estar impactando a sua história hoje, que pode estar batendo aí no seu coração e também fazer a diferença na sua vida. E a neuroterapia ela se refere a criar novos caminhos neurais. A gente fica viciado em cortisol, em problema, em confusão. Então, o que, que a gente fez com a Emily, né, Emily? A gente trouxe para o cérebro da Emily que ela pode ser feliz, ela pode ser leve, ela pode viver a vida que ela quiser. Ela é a protagonista e não vítima da história dela. Então, Emily, para as pessoas entenderem melhor, explica para eles como é que era a sua vida antes da terapia e agora como é que tá a sua vida. Então, eu sou já adianto para vocês que assim, existe um antes e um depois da Nicole, assim, eu sou extremamente grata ter conhecido ela, de ela ter entrado na minha vida. Antes de conhecer a Nicole, eu não tinha consciência de muita coisa que acontecia na minha vida. Não tinha consciência, inclusive, do quanto as coisas do passado interferiam até hoje na minha vida. E eu digo coisas do passado, coisas que a gente às vezes nem faz, assim, nem imagina que estão interferindo. E a gente vai, né? Continua que ela não vai me largar. A gente vai tratando sessão por sessão, cada vez a gente vai aprofundando mais. Então, se eu pudesse falar de forma bem resumida para vocês, hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente de onde eu estou, do que eu quero, muito mais confiante, muito mais feliz, muito mais calma, tranquila. Hoje, assim, eu entendo que altos e baixos todo mundo passa, mas eu volto para o meu estado, para minha energia alta, para
para onde eu devia sempre estar de forma muito mais rápida do que antes. Antes eu ficava remoendo as coisas muito tempo, eu ficava, não conseguia olhar com outro olhar. Hoje eu consigo, às vezes parece desconectar da situação, olhar a situação de fora, justamente pelo que eu aprendi tudo com a Nicole. Uhum. E qual que você acha que foi a área que a terapia mais impactou na sua vida? eu, eu- Essa pergunta é uma coisa que é até meio difícil de responder qual área impactou mais, porque ela impacta em todas as áreas da minha vida. O meu relacionamento com meu filho, com a minha família, com o meu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, mas eu acho que principalmente as emoções, assim. Eu acho que as emoções é o que mais eu sinto diferença, assim, essa gestão das emoções, saber entender o que está acontecendo, saber entender de onde que vem isso, o que fazer, o que meu corpo está querendo dizer, o que eu estou me sabotando, os meus gatilhos, sabe? Falar, opa, isso aqui era da Emily antiga, isso aqui não é, né, não faz mais parte, não é esse caminho que eu quero continuar seguindo. Então, acho que esse ponto, assim, principalmente, assim, das emoções, foi o que mais Impactou. impactou. Porque quando a gente tem gestão emocional, os problemas sempre vão existir, mas eles não são aquela tempestade. Ah, é um problema, eu resolvo. Eu não estou me afogando mais, eu sei qual é o inimigo, qual é a situação que eu estou enfrentando, e aí, independente dos problemas, eu consigo gerenciar as minhas emoções, que nós mulheres somos cíclicas. E quanto mais a gente se respeita, mais o mundo nos respeita, mais as coisas acontecem. Você pode compartilhar com a gente algum resultado concreto que você teve com a terapia? Quem é meu seguidor viu, né? Eu fui para Paris, eu realizei um sonho, algo que para mim parecia muito distante, muito distante. Esse é um dos maiores, assim, mais concretos que a gente pode dizer. Mas eu acho que ainda o impacto interno é muito maior do que qualquer conquista material que eu tenha tido ao longo desse tempo. Mas materialmente falando, para que as pessoas entendam, Paris foi trabalhado com terapia, Foi visualizado. foi visualizado, eu aprendi a co-criar, como você fala, né? E aprendi como atingir esse objetivo. Então, quem esteve comigo próximo a mim sabe que a viagem de Paris foi assim, tipo, parece que foi do dia para a noite. Mas o fato é que ela já vinha sendo criada aqui há muito tempo. E há muito tempo não, né? Desde que a gente começou a terapia, eu comecei a desbloquear, a destravar coisas, para que as coisas boas chegassem até mim. É muito. Eu até falo pra Nicole, Nicole, você parece meio de doido, né? Gente, como é que as coisas acontecem? Mas se é de doido, eu quero pra mim. Se é bom, eu quero pra mim. Desbloqueou as crenças de merecimento, né? Você se sentiu merecedora de ir para Paris. Porque as pessoas hoje, elas se culpam, elas se automutilam. Elas falam, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não dou conta. A minha boca tá falando, o meu ouvido tá ouvindo e o meu corpo, o meu sistema vai agir proporcionalmente àquilo que eu estou falando. Aquilo, a energia que eu estou emanando para o universo. E a partir disso a gente consegue mudar. Quando eu começo a acreditar, quando eu começo a descobrir quem eu sou, quando eu paro de me culpar, quando eu perdoo os meus atores, quando eu perdoo aqueles que me feriram e quando eu me perdoo também. Aí as coisas começam a mudar. E quais foram os principais desafios que você enfrentou na terapia e como é que você viu que a terapia te ajudou a enfrentar os desafios da sua vida? Dentro da terapia, o mais difícil foi enfrentar realmente os traumas, né? As crenças limitantes, as coisas que do passado, assim, que a gente sofreu. Todo mundo tem uma história, tem algo que sofreu muito no passado e que sente isso. E enfrentar isso cara a cara de novo, assim, foi mais desafiador, mas ao mesmo tempo foi o que me travou muita coisa na vida. Então foi gratificante demais. Mas foi bem desafiador. Cada sessão, assim, que a gente ia na ferida, na dor, assim, foi bem difícil. E, e eu acho que o mais difícil ao longo da terapia, tudo que a gente faz, é essa constância. É não deixar o fogo
sobe assim a euforia e aí depois apaga. Não, eu acho que o mais difícil é você realmente ser constante. Mas com o passar do tempo, com o acompanhamento, foi ficando mais fácil. Antes eu lembro quando a gente começou as primeiras semanas na terapia, as meditações eu fazia 2 vezes na semana, 3. De a E aí não, resistência da mudança. é, hoje em dia não, hoje em dia eu faço todo dia, que se eu esquecer eu já acordo com o ouvido na Nicole. Peraí, eu tenho que ouvir aqui. O que a gente fez no cérebro se chama neuroplasticidade. A gente criou um novo caminho neural. Só que para isso acontecer, a gente teve que limpar traumas, a gente teve que limpar esses desafios. E como é que você lidou com as possíveis dúvidas e resistências? Porque tem muita gente que acha que terapia é para doido. Eu também achava isso. Né? Igual o Aldair tá falando aqui, o mais difícil é lutar contra si mesmo, porque não tem que ser uma luta, tem que ser um acolhimento, tem que ser uma amorosidade, tem que ser um comprometimento, que é o que a Emily trouxe aqui. Como é que você lidou, Emily? Peraí, eu vou entrar na terapia, vou me comunicar com um estranho. Como é que foi para você isso? A terapia, eu que já sofri depressão durante anos, sofri com ansiedade, terapia já é algo que eu entendo que é necessário, né? Para todo mundo, inclusive para quem não tem nenhum tipo de problema. E quando você chegou na minha vida, eu não tava com nenhum problema assim, nossa, tem um problema para resolver, não tava com depressão, ansiedade. Eu realmente estava querendo saber por que que eu não avançava, não ia. Parecia que ficava Estava travada. estagnada. Isso, eu lembro que eu falei pra você assim, parece que as coisas não acontecem pra mim, parece que não vai, parece que pra mim é tudo mais difícil. Eu lembro que eu falava isso. E, e aí depois, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. E aí, mesmo que eu lembro que no começo, assim, nas primeiras terapias, quando eu ia acontecendo, eu falava assim, gente, que coisa de louco isso, gente. Eu pensava, né? Mas como você sempre me passou muita segurança em todas as sessões, você sempre foi muito acolhedora e me passou muita segurança. Então eu pensei, se essa doida aí, eu vou confiar nela, vamos, Vamos junto, estamos no mesmo vamos junto, barco. vamos ver, né? E aí, hoje em dia, eu digo, se vocês acham que isso é coisa de doido, mas se tá dando resultado, vai assim mesmo, né? Mas não tem nada de loucura, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de... Às vezes me perguntam se é alguma coisa religiosa, não tem nada a ver com isso. Claro que a gente trabalha todas as áreas da nossa vida, mas de acordo com as nossas crenças e tudo mais. Então, eu só posso dizer assim, façam. Quem puder, faz. E as Precisa fazer. pessoas confundem muito, né, com religiosidade. A gente não fala de religião, como ela trouxe aqui agora. Eu respeito todas as religiões, independente do que você acredita, das suas crenças. A questão é, você acredita num Deus? Você acredita numa força maior? Ótimo, porque a física quântica e a Bíblia vem dizendo a mesma coisa. Tudo que você pedir e crerdes em oração, você receberá. Mas vocês não pedem direito. E a física quântica diz que tudo que a mente pode ver, ela pode conceber. Então, um está totalmente alinhado ao outro e a gente fala de Deus, não de religiosidade. E isso faz a gente avançar, porque a fé é crer no invisível. Visualizar é crer no invisível. Você está crendo em algo como se já fosse real, independente das circunstâncias que estão na sua vida. Qual que foi a maior diferença que você viu da minha terapia para as terapias convencionais que você vivenciou? Resultado. Resultado. Ainda mais eu que sou uma pessoa né, de resultado, eu sou uma pessoa movida por resultado. Eu já falei, eu falo isso para todo mundo que eu vou contratar um serviço ou alguma coisa, eu já falo, eu preciso de resultado. Eu sou movida a resultado. Se eu não ver resultado, eu largo e vou embora. E você me trouxe resultados palpáveis muito rápido. Muito rápido. E isso foi algo assim que me surpreendeu, porque eu não esperava que eu ia ter resultados tão rápidos, significativos e tão rápidos, assim. Porque às vezes a gente tem pequenos resultados, mas resultados significativos mesmo, assim, eu não esperava. E além das pessoas ficarem anos, né, na terapia tradicional, ficam anos ali remoendo, a gente vai direto na raiz do problema. Por isso que a Emily fala resultado. Porque quando eu vou na raiz da árvore, que está dando frutos que estão ruins, um fruto vai apodrecer outro fruto. Mas se eu vou na raiz do problema, a árvore vai gerar lindos frutos.
E como é que você percebeu a relação com você mesma nesse processo, além de todos os resultados externos? Como é que você se sente internamente? Como é que ficou de você, da Emily para a Emily? Nossa, hoje eu posso dizer que eu realmente aprendi a me amar, né? Aprendi a me cuidar de fato em atitudes, né? Porque é óbvio que a gente se ama, né? Que é o melhor para si, mas em atitudes, sabe? Em olhar, em me acolher, eu acho que esse é o principal ponto, aprender a me acolher. Eu sempre fui uma pessoa que se cobrou demais, continuo me cobrando, óbvio, mas eu não vou, mas assim, é uma cobrança com acolhimento, sabe? Quando eu olho hoje para mim, É é uma como se ambição, né? Não é uma cobrança. Antes era uma isso. autocobrança, uma crítica, um julgamento. Exatamente. E hoje eu olho para mim em vários momentos como se eu fosse uma pessoa grande e como se eu tivesse uma criança dentro de mim e eu estivesse cuidando dela. E em vários momentos eu falo assim, ei, tá tudo bem. Inclusive, eu aprendi com a minha terapeuta, ei, tá tudo bem. A gente tá aqui, hoje a gente tem muito mais ferramenta para passar por isso. Então, eu acho que essa relação de amor próprio, de entender o que eu mereço, sabe, de não aceitar mais situações que antes, assim, não. Eu acabava aceitando, né, e deixando a questão do amor próprio, do meu autocuidado e tudo mais, principalmente a questão da autopunição. Eu sempre fui uma pessoa que me punia muito. Eu só faltava me deixar de castigo. Ela Sabe, quando eu deixava a errava. criança dela de castigo. Vocês entenderam, né? Quando a Quando eu fazia gente. alguma coisa Pode errada, eu falar? fazia isso. Hã? Quando eu fazia alguma coisa de errado, assim, eu ficava assim, sabe? Ah, por que você fez isso? Meu, você não aprende mesmo e tal. Ficava, sabe, tipo, me cobrando muito. Hoje em dia, claro que ainda estou longe né, de onde eu quero chegar, mas já estive mais longe, já andamos bastante, já avançamos bastante. Eu acredito que agora a velocidade disso vai ser cada vez maior. Exatamente. E assim, quando a gente fica nessas três vozes que a psicanálise traz, o pai crítico, a criança e o adulto. Se eu fico no pai crítico, a maioria das mulheres hoje ficam se comparando, se diminuindo, sem autoestima, sem amor próprio. Aí elas ficam no pai crítico e na criança, que é o que elas viveram na infância. Eu só tenho valor se eu tiver resultado. Eu só tenho valor se eu tiver de tal maneira, se eu tiver bonita, se eu tiver não sei o quê. Em vez delas olharem para dentro e se compararem como é que elas foram ontem. Só que por que isso não acontece? As pessoas tentam mudar sozinhas e não conseguem. Porque elas estão lutando contra um inimigo invisível. Lá na infância foi assim, eu aprendi assim e fica na síndrome da Gabriela, né? Não vou mudar, eu sou assim, não tem como. Nasci assim, cresci assim, acabou. Mas espera aí, só os fortes têm coragem de fazer o que a Emily fez e tá aqui hoje contando para vocês o quanto ela venceu, o quanto ela superou, o quanto foi difícil, porque não é fácil você olhar para suas dores, mexer nas feridinhas e a terapia vem lá. Eu tô aqui, tá tudo bem, acolhe. A terapia te ensina a ter essa independência emocional. Porque o que eu quero que a Emily tenha é a independência emocional, a gestão emocional que ela trouxe aqui para vocês. O que você diria para alguém que está começando a considerar fazer terapia? Faça isso como um ato de amor próprio mesmo. Assim, ó, é o maior presente que você pode se dar na vida. Fazer eu posso chamar até de um treinamento, né? De passar por um processo desse, porque é uma virada de chave incrível. Você vai sempre se perguntar assim, por que eu não fiz antes? Por que eu não comecei antes? Porque, Pode falar. porque realmente é uma virada de chave. E como é que você percebeu a sua relação com as outras pessoas? Hoje eu consigo entender muito mais o que é do outro e o que é meu. Eu sempre fui uma pessoa que absorvia muito o que era da outra pessoa, sabe? Absorvia muito. Ah, a pessoa tá me olhando de cara feia, virou a cara para mim sem motivo, deixou de falar comigo. Aí eu já ficava, meu Deus, mas o que que eu fiz? E já ficava todo assim, meu Deus do céu, mas eu não fiz nada pra essa pessoa e tal, tal, tal. Hoje em dia, hoje em dia eu olho e falo assim, tá faltando uma Nicole na vida. Essa foi boa. Hoje você tem consciência que cada um tem o seu.
problema, porque o outro, gente, ele é um espelho daquilo que a gente precisa curar em nós. Ou eu tenho que entender que o problema é dele e não pegar para mim, porque tem muitas pessoas que são esponja, né, que vão pegando, deixa que eu resolvo, eu dou conta e vai se colocando em último lugar. E tem pessoas que não querem olhar para o próprio erro e julgam as outras pessoas. Então a gente tem que sempre se perguntar: o que eu tenho que aprender com isso? Ou isso é meu ou isso é do outro? Uhum. Que foi a base de inteligência emocional que a Emily acabou de trazer aqui pra gente. E pra gente finalizar, o que te fez me escolher como tua terapeuta? O que mais te impressionou nesse processo? Com certeza a questão da firmeza que você passa, da segurança e do acolhimento ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você é, entre aspas, dura, assim, você é firme, na hora que você que é incisiva, você acolhe a gente de uma forma assim, tipo, de um ambiente seguro. Eu sempre me sinto, quando a gente está fazendo alguma sessão de terapia, que eu estou num ambiente seguro. E aí eu penso, hoje tem a terapia, que bom, hoje tem a terapia, porque eu me sinto muito confortável, é um ambiente que você me deixa muito confortável. E também, ao mesmo tempo, não é só aquela questão de acolhimento, mas também você é muito firme quando tem que ser. Então, eu acho que esse é o teu diferencial na terapia, assim. Que incrível, que incrível. É muito bom ter esses feedbacks de vocês, porque tem que tirar da vitimização. Nós somos protagonistas da nossa própria história. E é isso que faz a vida ser incrível, esse presente que Deus nos deu de peraí, eu posso ter o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Que frase você deixaria para as pessoas como uma inspiração ou como uma motivação para quem está desanimado, para quem está triste ou para quem está reclamão, né? Para quem, poxa, tá reclamão ali. Olha só a pergunta: o sofrimento vai acabar algum dia? O sofrimento é uma escolha. O sofrimento é uma escolha. Você decide sofrer. Você não é o sofrimento. Você decide se quer sofrer ou se quer ser feliz. Obviamente que a gente não vai estar feliz o tempo todo. Você só conhece a alegria porque existe a tristeza. O sofrimento ele é opcional. Enquanto a gente estiver nessa terra, vai existir desafios. O que você faz com os desafios? O que você faz com eles? Você coloca como eu sou a coitadinha, ou não dou conta, eu não sou capaz, ou peraí, deixa eu resolver esse BO e isso te fortalece e aumenta a tua autoconfiança, que foi isso que a Emily fez. Que frase você deixaria, Eu Emily? acho que eu diria para as pessoas que elas entendam que onde elas estão nesse momento, o que elas estão passando, não define quem elas são. O que vai definir o quem elas são é o comportamento delas diante dessa ação. Então, não se Uau! vitimize, não se desanime, não se entregue, independente se você está passando por depressão, ansiedade, qualquer outra coisa nesse sentido, ou mesmo numa situação que você está se sentindo estagnado, não desanime. Decida avançar e querer mais, porque uma coisa que eu cada vez fica mais forte para mim na terapia, e aí para quem é cristão vai me entender, é que existe um pai que está disposto a nos dar coisas incríveis, coisas maravilhosas. E quem é o pai que não vai, filho pedindo, não vai dar boas coisas, né? Então, eu acho que só cabe a gente buscar isso, acreditar que isso realmente é Uau. possível e, e não colocar limite nos nossos sonhos. A gente acaba limitando às vezes, não coloca limite. Lindo, 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 lindo. A Milena e a Ana aqui. Lindo, lindo, lindo. Exatamente isso. Olha, as pessoas falam assim: mas o caminho é Deus, né? Sim, o caminho é Deus. Esse caminho que a gente trilhou foi para encontrar cada vez mais a conexão com o divino. Porque se eu tô cheia de trauma, se eu tô cheia de mágoa, se eu tô cheia de dor, como é que eu vou acessar Jesus? Como é que eu vou acessar Deus se Deus é amor? Como é que eu vou chegar ali? Se eu tô me autopunindo, se eu tô achando que eu sou a pior pessoa do mundo, se eu tô falando que a vida é ruim. Peraí. Deus criou tudo, você é filha dele. Então, peraí. Para onde você decide olhar? Para as guerras ou você decide olhar para onde você tem controle? Você decide olhar para o sofrimento ou você decide olhar para a solução? É aí que muda tudo, é o óculos que você está usando. E é isso que muda a tua história. Porque um tá lá ficando rico e você tá aí ficando pobre. Por quê? Porque reclama. É uma decisão, que foi o que a Emily acabou de falar. Não coloque limite nos seus sonhos.
A terapia é uma ferramenta utilizada por Deus. Porque se você ficar lá só orando, Jesus, por favor, me tira daqui. Chegou a Nicole, a Emily sabe, chegou a Nicole brava, né? Calma, gente, já vou acolher, calma. Se você ficar orando, Deus, por favor, melhora a minha vida, faz alguma coisa, tá tudo ruim. Gente, pelo amor de Deus, o que você tá emanando? Escassez, pobreza, sofrimento. Desabafa o que você tiver que desabafar, mas haja. É igual aquela história do barquinho. O cara tá lá se afogando, aí Deus manda um barco pequeno. Vem! Aí ele, não, Deus, não, Jesus vai me ajudar. Aí vai lá, Jesus manda um navio. Não, não, Jesus vai me ajudar. Manda um. Não, não, Jesus vai me ajudar. Aí ele vai lá para o céu, né? Para quem acredita nisso. Jesus vai me ajudar. Jesus, por que você não me ajudou? Eu te mandei tantas coisas, tantas ferramentas, e você esperou a solução cair do céu e não fez a sua parte. Então faça a sua parte, não coloque limite no seu sonho, não invente desculpa, não vem com blá blá blá. Porque a Emily, vocês sabem da história dela. Ela não teve uma história fácil, e olha quem ela é hoje. Eu não tive uma história fácil, e olha quem eu sou hoje. Por conta das escolhas, a sua vida não te define. Muito obrigada, Emily, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, passando isso para as pessoas, para elas despertarem. Quanto mais pessoas despertas e felizes, mais o mundo fica leve. É o que eu sempre digo, gente feliz não incomoda, né? Gente feliz não incomoda. Quero agradecer a todos vocês pela presença. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem mandar aqui, mandar no direct, mandar para a Emily. Nós estamos à disposição de vocês. Agradeço a presença. Emily, agradeço a confiança e muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, gente. Eu vou agradecer em nome de todo mundo que viu a live e que vai ver. Nicole, você é luz na minha vida e luz na vida de muitas pessoas, pode ter certeza disso. Então, eu peço que Deus te abençoe cada vez mais, que você consiga atingir cada vez mais pessoas. Obrigada por ter conseguido um tempo para nos acolher, para passar o seu conhecimento. E quem precisar de alguma coisa, procure a Nicole. Quem quiser romper, quem quiser sair da bolha, quem quiser avançar, quem estiver estagnado, tenho certeza que vocês estarão na mão de uma pessoa que é extremamente determinada, que é firme, mas ao mesmo tempo ela é muito acolhedora. Então é um processo que, apesar de todos os desafios, ele é muito aconchegante, ele é muito confortável, é um lugar seguro. Vocês vão se sentir seguros. Então, chamem a Nicole, tirem suas dúvidas, porque ela é bem acessível. Foi assim comigo, ela me tirou todas as dúvidas antes da gente começar a terapia. Então, não pense assim, não posso perguntar e tal. Pode perguntar sim, porque ela, apesar da vida dela ser cheia de coisa palestrante, terapeuta e cheia de coisa para fazer, ela arruma jeito para responder a gente também. É isso Obrigada, Nicole, de aí. verdade. Vamos juntas. Um beijo no coração. Seu Emily, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite, povo. Obrigado por estar aqui. Tchau. Tchau. É isso, pessoal. Vou deixar essa live salva. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, chama a Nicole, porque ela é maravilhosa. Quem estiver precisando, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tá bom? E envie essa live aí para quem vocês acharem que precisa ouvir isso, que vai agregar na vida dessa pessoa também. Beijo.